Fala, mulherada! Estamos começando mais um episódio Todo Dia Energia, onde a gente fala muito sobre saúde e emagrecimento para as mulheres que já passaram dos 40 anos. Meu nome é Fabi Sabatini. E eu sou Gabriela Miranda. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como se manter firme com o corpão, mesmo nas confraternizações de final de ano. Você sabe que no final de ano chegando, né, vem junto com o verão, viagem, festas, e muitas pessoas acabam saindo, né, da dieta, daquela alimentação mais regrada e tem um pouco de dificuldade para manter, acabam surgindo muitas tentações. Então, fala um pouquinho sobre quais os maiores desafios que a mulherada pode passar nessa época. Sim, na verdade essa época é meio cruel pra nós, né? Porque a gente tem muita confraternização, esses happy hours, esses eventos de empresa, onde a gente realmente tá ali pra confraternizar e aí fica muito delicado muitas vezes da gente conseguir dizer não, ó, a gente não ir, o que não é o adequado. A gente tem sim que ir nesses eventos. O que eu costumo instruir as minhas alunas, as minhas pacientes, né? Em eventos que a gente vai pra happy hour, normalmente tem muitas comidinhas que não são tão legais, né? Muita fritura, aqueles pratos de salgadinhos, de frituras, Então, aí que tá o grande perigo. Então, qual que é a dica master? A gente comer antes de ir, Gabi. Comer alguma coisa. E muitas vezes, Fabi, mas às vezes o happy hour vai ser 6 da tarde, não dá pra ir jantada. Tudo bem, se não der pra jantar, fazer um lanche caprichado. Então, de repente, levar um sanduba com franguinho desfiado, um tomatinho, uma saladinha dentro de um sandubão, onde você vai conseguir comer aquele sanduba umas 5h30 antes de ir pro happy hour. Porque se a gente não come antes de ir, o que vai acontecer? A gente vai cair na tentação. E aí não vai conseguir se controlar. Então, a dica maior é comer alguma coisa antes de ir, mulherada. Então, se organize. Se você sabe que você tá indo pra empresa que vai sair 5 da tarde, já leva o seu lanchinho, né? Ah, Fabi, mas pô, precisa ser um sanduba? Não, pode ser um punhado, pode ser uma fruta grande, uma maçã bem grandona com um punhado de nuts também ajuda. Porém, eu diria que um sanduba bem caprichadão ali, com uma saladinha, né? Uma cenourinha ralada, um franguinho, vai segurar muito mais do que uma frutinha com nuts. Então, essa dica é muito importante. E aí, tomar muito cuidado com bebida alcoólica, que eu acho que você vai fazer essa pergunta já, né? Vou, já. Mas antes, eu queria saber também sobre como lidar com a pressão social, né? Porque muitas vezes a gente não quer se sentir excluída dos amigos, familiares lá que estão na festa comendo, bebendo, de tudo. E aí a gente acaba não resistindo e comendo, né? Então, conta um pouco como você faz pra lidar com isso. Então, isso é uma coisa até legal. Eu escutei outro dia de um paciente homem que falou fome social. Achei aquilo tão legal, porque realmente, né, é uma fome social que a gente tem. A gente tá ali naquele evento e muitas vezes se você não tá comendo, tá beliscando, fala aquela chata lá, lá vai ela, cheia de coisa chata, não vai comer nada. Então, assim, qual que é a sugestão, né? Você pode até comer alguma coisa, Fabi, mas não pode pegar um negocinho frito ali, passou uma coxinha deliciosa, tal, não vou pegar uma. É comer com moderação, né, Gabi? Que esse é o grande problema. Muitas vezes a pessoa pega uma, ela pega duas, ela pega três, ela pega quatro, ela não sai dali. Agora, de novo, se ela vai jantada, ou vai comida, ou vai com sanduichinho, seja lá o que for, ela tende a comer menos nos eventos. Então, ela não precisa se privar, mas ela pode comer muito menos, né? Ela vai comer um pedacinho, vai tá ali beliscando, literalmente, né? E não caindo dentro das bandejas que passam toda hora, ou então das porções que chegam no prato, na mesa, né, de happy hour. Então, a questão maior, na verdade, é entender que quando a gente sai pra confraternizar, muitas vezes não é a comida, é as pessoas. São as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas vão em festa pra comer e não pra se divertir. O motivo vira comida. Não é? Então, assim, começar a entender que, pô, a gente tá indo pra confraternizar com as pessoas, pra conversar com as pessoas. Então, esse é o ponto principal. Você não tá indo lá pra comer. A não ser que você foi convidada pra um jantar, aí é totalmente diferente. Mas é entender que, cara, eu tô indo lá pra conversar com ciclano, com beltrano, pra ver, dar risada, me divertir, dançar. Porque às vezes vai estar num lugar que tem música. Então pensar muito mais nessa vibe do que, pô, eu tô indo lá pra comer, o que vai ter de comida. Porque se você não vai com essa cabeça, você muda o seu mindset. Verdade. Então você já vai com essa cabeça de, pô, eu tô indo pra me divertir e não pra ficar comendo, né? Não, é verdade. E muitas seguidoras perguntaram também sobre a ingestão de álcool nesses casos, assim, alguma estratégia pra não ter tanto inchaço, pra se preparar antes o corpo. Olha, essa pergunta foi muito boa. E aí, quando a gente tá falando de bebida alcoólica, uma coisa legal de se atentar: beber aquilo que a gente vai beber menos. O que isso significa? Que bebidas destiladas, vinho, a gente tende a beber muito menos do que cervejinha. A cervejinha nada mais é que um carboidrato líquido. Ela tem uma quantidade de carboidrato muito maior. Não tô nem falando de calorias aqui, tô falando da ingestão de carbo mesmo. Então, a cervejinha, muitas vezes as pessoas bebem muito mais. Porque é uma coisa que desce mais facinho, não deixa você tão doidão, né? A cervejinha, ela segura muito mais a onda. Então, as pessoas acabam bebendo muito mais. Aí, quando elas vêm lá numa noite, a mulher
mulher bebeu 10 chopps, bebeu 10 cervejinhas. Uma brincadeira dessa aí vai 2.000 calorias, uma quantidade de carboidrato absurda. Então isso pode ser mais perigoso. Então vê qual é a bebida alcoólica que você consegue beber menos. Eu até ia te perguntar, tem algum drink que você indica, alguma bebida alcoólica menos calórica? Que Olha, faça menos as estrago? calorias da bebida alcoólica, elas são muito parecidas assim, sabe? Elas têm uma quantidade de calorias. Visto que o álcool ele tem 7 calorias. Então a bebida alcoólica, normalmente em calorias, elas vão ser mais ou menos parecidas. Assim, a dose vai estar em torno ali de 150 calorias, no máximo 200. Então elas são muito parecidas. Qual que é o lance? É você beber uma bebida que você não vai beber muito. E bebidas destiladas, elas não têm carboidrato. Então, por exemplo, uísque, vodka, elas não têm carbo. É claro que se você tá falando de uma caipirinha que vai lotar de fruta, açúcar, que muitas vezes tem, vai ter uma quantidade muito maior de glicose ali, de açúcar envolvido. Mas se a pessoa tá numa dose de uísque, que ela vai colocar bastante gelo, ela pode colocar, de repente, água de coco. Isso é muito mais da minha geração, né? A geração mais nova não vai beber uísque. Mas, de repente, uma caipirinha, onde ela pede pra colocar uma fruta, morangos e não adoçar. Vai ter bastante gelo, então vai ter mais água, ela consegue segurar a onda. De repente, uma taça de vinho branco, onde a mulher consegue segurar muito mais ali, né? Um vinhozinho, ou até mesmo um vinho tinto, por que não? Vinho branco, mais diria num happy hour à tarde. Então, é tentar entender qual é a bebida que você consegue manter mais, sem beber muito ao longo da noite. O excesso. É o excesso que é o problema, porque se a gente conseguir ficar em torno de 2 a 3 doses no evento, Gabi, tá de bom tamanho. O problema é passar disso. E uma outra dica que você falou pra não inchar tanto, até pra não ter ressaca no dia seguinte, é ter ingestão de água. Meu pai falava muito isso. Filho, uma dose, uma água, uma dose, uma água. Então a gente tem que lembrar, beber uma taça de vinho, a próxima taça é de água. Então a gente tem que estar muito ligado com isso. Eu confesso pra você que eu esqueço direto, tá? Se não tem alguém colocando água ali pra mim na mesa, eu acabo passando disso, sabe? Porque eu acabo falando, eu adoro vinho, então acabo às vezes passando. Mas toda vez que tem água, a gente bebe menos. Porque em vez de você pegar outra taça de vinho, você vai lá na água, e aí você fica até mais cheia. Aí você fala assim, nossa, tô até meio satisfeita, vou segurar um pouquinho. Então você consegue segurar mais. E aí, obviamente, a ressaca vai agradecer, né? E até mesmo hidratado, né? É óbvio, né? Então essa dica é muito boa. Ah, legal. E você faz algum detox? Tem algum cuidado antes, durante, depois da bebida? Olha, o que eu costumo falar muito pra mulherada, né? Detox é todo santo dia, né? A gente botando nutriente pra dentro do nosso corpo pra ajudar o corpo na detoxificação. Porque uma coisa legal de falar também, Gabi, é que não existe agora eu estou de detox. Não, o corpo ele faz detoxificação todo santo dia. É todo dia que o fígado faz esse processo. Então, se a gente come muito bem ao longo da vida toda, a gente vai poder ter as nossas exceções. As exceções existem pra serem feitas. São exceções. E aí eu falo muito, tem uma regra que eu falo que é o seguinte, é 80-20. A gente faz 80% tudo certo. 20% a gente tem pra fazer as coisas erradas. E aí que estão as coisas erradas. É um happy hour que você vai ter que fazer, é uma confraternização, é um evento de família que você vai ter que ir, vai comer sua pizzinha, vai tomar um drink. Então é nessas horas que a gente tem que se permitir. Porque se a gente se permite nas horas certas, Gabi, tá tudo bem. O problema são as exceções que são diárias, que a pessoa não tem exceção, ela faz todo dia errado. E aí quando ela tá num evento desse, ela vai acabar, falar, já que eu tô aqui, eu vou fazer isso. E na verdade não é isso, você tá tendo controle a vida toda, né? 80-20, é lembrar sempre disso. Porque essas exceções vão poder ser feitas, que tá tudo bem. O problema é fazer errado todo santo dia. É fazer 80% errado e achar que os 20% certinho que a gente vai fazer vai dar resultado. Eu ia até te perguntar em relação a viagens também, que você acaba perdendo um pouco a noção, aí você fica caindo nas tentações também. É difícil, né, quando você programa uma viagem, ficar tendo que olhar ali as comidas, as coisas e tendo que se regrar com a comida. Como você faz? Tem alguma dica? Não, super legal da gente falar das viagens. Eu acho que dá pra dar várias dicas legais, mas eu queria dar uma dica aqui super legal pra gente falar de eventos de fim de ano de Natal. Por exemplo, da ceia do Natal e a ceia do Réveillon, que muita gente tem. Eu acredito que muita gente hoje nem faz tanta ceia de Réveillon. Mas a ceia do Natal é uma coisa que toda a grande maioria das pessoas fazem. E aí eu quero dar uma dica aqui muito legal, tá? E se você tiver ceia do Réveillon, vai servir pra mesma coisa. O que a gente tem que fazer quando a gente tem uma mesa muito farta? E isso serve pra qualquer evento, né? Mas vamos falar evento de Natal, que a gente sabe que é uma mesa muito farta. A gente tem que focar naquilo que a gente mais gosta. Então a dica é, antes de servir, dá uma olhada na mesa toda. Veja aquilo que você mais gosta e você vai colocar um pouco de cada coisa no seu prato. E aí, outra dica muito importante, não é pra colocar pouquinho, é pra colocar uma quantidade significativa naquele prato. Por quê? Porque se você coloca muito pouco, Gabi, você vai repetir. E é aí que tá o problema. Uma coisa aqui que vocês deviam... Essa frase tem que ficar em alto e em bom som. Mulher magra não repete. Então, se você faz um pratinho miguelote lá, aquele pouquinho, eu vou pegar só um pouquinho. Se enganou, né? Tá enganando quem? Tá enganando quem? Só você. Porque aí você vai lá, come um pouquinho, vai continuar morrendo de fome, vai voltar pra aquela mesa e vai fazer
um prato ainda maior. Então a dica aqui é, faça um prato coerente. Tenha bom senso, coloca uma quantidade legal. Não precisa fazer aquele moinho, né? Aquela torre de comida. Mas faça um prato legal, que você vai comer aquele prato e vai ficar de boa. Aí você não vai repetir, você não vai dar chance pro azar. E é legal botar proteína, bastante proteína. Com certeza. Aí, o que é legal, né? Se tiver uma salada bem feita, né? Obviamente, num lugar de confiança, você pode servir de saladas cruas, porque as saladas cruas são perigosas comer na rua, porque se tá mal lavado, você pode pegar algum verme, alguma coisa que você conheça, obviamente, dentro da sua casa ou qualquer outro lugar. Você vai fazer um pratão de salada super. Se quiser fazer um prato de salada antes, legal, porque você pode fazer um prato de salada mais servidinho, porque a salada, ela tem muita fibra. Então, ela já ajuda a trazer saciedade, porque ela faz esvaziamento gástrico devagar, ou seja, ela vai soltando a comida devagarzinho pro intestino, fazendo com que o estômago fique mais tempo cheio. Então, isso traz saciedade. Então, pratinho de salada é comandatório. Segundo ponto é isso, focar nas proteínas, sem dúvida nenhuma, ver lá, porque no Natal tem muita proteína, né? Então, é bacalhau, enfim. Muitas opções. Muitas opções. Então, focar nas proteínas, sim senhora, e claro que pegar o carboidrato, seja o arroz, seja a batata, mas você vai ter esse equilíbrio no prato, né? Não deixar o prato uma carbolândia e deixar quase nada de proteína, porque as proteínas vão ajudar a saciar também. E vai fazer você comer menos das outras tranqueiras, né? Tranqueira não, né? Mas as outras coisas... doce, né? Acaba que a gente vai falar da sobremesa também. Quanto mais saciado a gente tá, menos vontade você vai querer de comer o doce. E a gente pode até emendar no doce. Não sei se tem essa pergunta aí, mas vamos falar da sobremesa. Não, vamos falar agora, Vamos emendar então. na sobremesa. A sobremesa, ela vai pro mesmo esquema do grande prato, da grande refeição. Então, viu lá? Pô, tem 5 sobremesas nesse jantar. Eu gosto de 3. Então, você vai pegar um pedaço de cada uma e colocar no seu pratinho lá. Se você não gosta das outras 2 que estão lá, não pegue. Pra que vai, como é que a gente fala? Matar uma vida. Não mate aquela vida. Se você não gosta daquela sobremesa, não pegue. Você não tem que agradar ninguém, você tem que se agradar. Ai, mandaram comer. Não, já tô comendo aqui os outros. Então, escolha aquelas que você mais gosta. E aí, faça uma porçãozinha, como um pedacinho de cada uma e acabou. Não vai repetir. Então, é aquela coisa. Só uma lasca. Não, vai se ferrar. Porque vai voltar lá, vai pegar 2, vai pegar 3, vai pegar... Quando viu, comeu quase o negócio todo. Tem olho gordo também, famoso olho jeito. Gordo. Essa dica é muito boa do olho gordo. O que eu falo muito? Se a mesa tá muito farta, coma na mesa. Porque normalmente no Natal a gente pega, faz o nosso prato, sabe? Porque, né, todo mundo come na sala. Pessoal, não precisa comer olhando pras comidas, porque a gente come com os olhos. Então, se você tá vendo que uma mesa tá muito farta e você corre o risco de ficar querendo repetir, para de olhar. Claro, se tá todo mundo sentado na mesa, você não vai ter como sair, né? Mas normalmente em Natal, assim, não é assim que, né, as pessoas acabam se afastando, comem, às vezes, o pratinho no colo, num sofá. Então, foge daquela mesa, daquela tentação que você tá vendo. Isso serve pra sobremesa também. Não adianta ficar sentada na frente do bolo, na frente da mousse, ou na frente do que for, que é meio óbvio que você vai cair numa e principalmente se você bebeu mais, que é a conta. Porque a bebida alcoólica, ela abre apetite. Ela é desinibidora. Então, tudo aquilo que você... Não sabia disso, não. A bebida alcoólica, ela desinibe até a alma. Não é à toa que quem é muito fechado, quando começa a beber, começa a conversar com todo mundo. Isso serve pra alimentação também. Você se desinibe. É só um pedacinho, só agora. Isso não sei o quê. Quando você vê, você comeu muito mais do que... Até porque abre apetite pra algumas pessoas. Eu sou dessa. Se eu bebo, é batata que eu vou comer mais do que eu deveria. Eu já vou querer pegar umas castanhas, já vou querer ver um queijinho. E depois... verdade, e a gente vai sentido. indo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, e principalmente se passou do ponto. Você já ficou meio altinha? Ixi, Maria, vai comer a bandeja toda de sobremesa. Então tomar cuidado com isso. Né? Eu ia perguntar de você também. Você aplica isso também na sua rotina pra fazer as escolhas alimentares certinhas? Com certeza. Eu já saio olhando a mesa toda, vejo o que eu gosto e o que eu não gosto, eu nem chego perto. Vou gastar meu tempo com isso, ou né, minha caloria com isso, de forma alguma. Foco naquilo que eu realmente gosto, faço um prato bem feito, capricho na minha saladinha e acabou. E a sobremesa, como eu adoro uma sobremesa, um docinho, eu sou super formiguinha, eu faço a mesma coisa. Eu escolho as sobremesas que eu gosto. E se não tem nenhuma que eu gosto, putz, melhor ainda. Então é ótimo que eu não tenho nem que pensar nisso. Legal. E também, porque assim, não é pra comer porque tem. Tem que comer se você realmente quer comer aquilo, se realmente você gosta daquilo. Ai, tem uma sobremesa lá que eu nem gosto tanto, mas eu vou pegar, nem pegue. Não perca seu tempo com isso, sabe? E é sempre bom ter em mente isso, né? Mais proteína, encher o prato, botar mais fibra, que aí você vai conseguir passar. E outra coisa que eu ia perguntar em relação ao dia seguinte. Muita gente, eu vou fazer jejum porque ontem eu comi muito, comi além do normal, amanhã eu não vou comer nada. Isso funciona? Tem alguma dica? Olha, Gá, na verdade é o seguinte, tá? O jejum de 16 horas, ele pode ser muito útil nessas horas. Se a pessoa realmente passou muito do ponto na noite anterior, teve um jantar farto, terminou de comer muito tarde, né? Às vezes você sai de uma mesa de um jantar meia-noite. E se realmente isso acontece,
fazer um jejum no dia seguinte pode ser interessante. Mas é muito importante entender como é que você vai quebrar esse jejum. Porque se você for fazer um jejum de 16 horas, né? Parou de almoçar, jantar 10 horas da noite. Você vai ter que fazer um de 16 e vai comer 2 da tarde. Como é que você vai quebrar? Ou então se você parar às 8, né? Que seria o adequado, vai começar a comer meio-dia. O que seria adequado a gente quebrar esse jejum? Com um prato nutritivo. Então não adianta quebrar o jejum com batata frita, né? Com hambúrguer, com uma pizza. Aí não vai ser interessante. Então é lembrar que o jejum, ele vai ser muito bem-vindo esse momento. Então, por exemplo, Fabi, realmente o jantar a gente acaba excedendo no jantar, acaba jantando muito tarde. No dia seguinte, então eu posso só começar no almoço? Com certeza, tá, Gabi? Isso é uma estratégia interessante. Inclusive, é a hora certa de fazer um jejum. Sim. Porque você tá com estoque de glicogênio muito alto da noite anterior, né? E glicogênio é a quantidade de glicose que a gente estoca no fígado e no músculo. E a gente vai usar, principalmente do fígado, ao longo desse tempo aí de 16 horas. Então faz sentido. Uma outra coisa que faz muito sentido é a pessoa acordar no dia seguinte e fazer uma AEG, que é um aeróbio em jejum. Também é legal. Ela não precisa fazer um jejum de 16 se ela não quiser, mas ela pode acordar ali, né, na noite de Natal, no dia 25. Acordou, tranquilona, toma uma água, bastante água. Se quiser fazer um shot de limão ali pra trazer uma ação, né? Parece que a gente tá detoxificando o corpo, só que não, né? Mas fazer um limão ali, um limãozinho com uma água, acho super legal. Já vai trazer ação antioxidante pra esse corpo. E depois fazer um AEG, um aeróbiozinho. É como se a comida tivesse sido pré-treino, né? Exatamente, porque você vai usar o estoque de glicogênio muscular e com certeza. A pessoa vai usar aquilo, ela vai eliminar aquela energia que foi estocada. Legal. Então, isso são 2 estratégias que podem ser feitas, sem dúvida nenhuma. Agora, putz, Fabio, eu acordei 8 horas da manhã, tava morrendo de fome. Aí não, né? Você vai sentir também seu corpo. E aí vai tomar um café, obviamente, equilibrado, tendo fibras, tendo proteína, né? E não chegar logo de manhã já na cara do pão francês ali, com alimentos de alto índice glicêmico. Então, tem um olhar também. Isso serve pra vida da gente, né? Não só pra uma situação como essa. Sim. Mas eu acredito que eu gosto muito de fazer jejum ou AEG nessas situações onde a gente exagera um pouco na noite anterior. Mas isso não serve de bengala. Não vale ficar se acabando no jantar pra fazer jejum no dia seguinte. Isso não adianta. Isso vai engordar a pessoa com certeza. Então, então beleza. À noite eu vou comer pra caramba, que no dia seguinte eu não como. Aí não vai adiantar, porque essa pessoa vai começar a ganhar peso. Agora, fazer isso esporadicamente em eventos, um casamento ou um fim de ano, aí é tudo de bom, né? Agora, não usar isso como boleta. Exceções, exatamente. E agora falando sobre viagens, né? Eu queria entender como você aplica, como você consegue se manter firme ali quando você vai viajar, vai pra algum lugar de verão, algum hotel legal que tem várias comidas diferentes no café da manhã. A gente sabe que é difícil, né? Olhar tudo aquilo, dá vontade de comer. Como você faz? Como você costuma fazer? Então, super legal falar de jantar, de férias, perdão. Inclusive, a gente tá fazendo agora um e-book super legal para as mentoradas, que é o Plano Verão. E eu tô dando várias dicas como essas, assim, e algumas outras dicas, obviamente, né, escritas, que é um e-book bacana que elas vão ter falando sobre isso. E aí, as férias, muitas vezes, principalmente nós mulheres, né, que vai viajar com as crianças, muitas vezes até o marido fica trabalhando e a mãe vai com as crianças, ela passa lá 20 dias viajando e tal. Esse é um grande problema para algumas delas que sempre falam isso para mim. Então, algumas orientações são muito importantes. Primeira coisa é entender que as férias, o corpo não sabe que tá de férias, né? Ele não entende isso. Ele entende que ele precisa de nutriente para se nutrir, para gerar energia. Então, sempre entender que, aquilo eu até falei uma vez numa live, teve uma que falou, nossa, Fabio, eu nunca pensei assim. A gente come porque a gente precisa dos nutrientes. A gente não come porque a comida é gostosa. Nunca foi por isso. Um plus que a comida é gostosa. Mas o corpo pede comida porque ele quer nutrir. Ele precisa dos nutrientes, as vitaminas, os minerais que estão naquele alimento. Então, toda vez que a gente vai comer, Gabi, a gente tem que olhar o prato e falar, cara, aqui tem nutriente? Eu tô comendo um prato que tem nutriente? Lembrando que os nutrientes estão nos alimentos da mãe natureza. Então, alimentos naturais integrais. Não é produto alimentício e muito menos processados. Então, é comida de verdade. Legumes, frutas, todas as hortaliças, né? Legumes e verduras, as frutas, os grãos, as leguminosas, todas as proteínas. Então, esse prato tá farto. Tem verdura, tem legume, tem um arrozinho e feijão, tem uma carninha. Então é esse o ponto. Quanto mais colorido, melhor. Então a gente tem que lembrar disso nas férias também. E aqui, quais são as orientações? Não adianta achar que a gente vai fazer 2 refeições nas férias e vai ficar de boa. Isso não funciona. Por quê? Porque quando a gente faz só 2 refeições, eu faço um café da manhã muito tarde, e aí depois eu só vou comer 5, 6 da tarde. Ela tende a comer muito mais nessas 2 refeições do que se ela fracionasse de 3 a 4. Então, muitas vezes a pessoa segura, ela toma café lá 10 e 11 horas. Aí ela não vai almoçar. O
que eu já acho errado. Você vai tomar café da manhã, tem que tomar até umas 9h30, 10 horas no máximo. Aí ela vai lá, ela segura. Ela fica segurando a tarde toda porque não quer comer e tal. Quando ela chega na hora de comer, 4h30, 5 horas. Morrendo de fome. Gabi, ali vai de tudo. Vai de tudo mais um pouco. Aquela ingestão que poderia ser de 500 a 600 calorias, ela vira 1.500. Então a mulher começa a ganhar peso nessa brincadeira. Então a dica que eu tô aqui, não pule refeição. Foca no café da manhã, no almoço e no jantar. E eu ainda coloco o lanche da tarde, porque se eu coloco uma frutinha com umas castanhas à tarde, eu vou chegar nesse jantar muito menos voraz. O lanche da tarde é uma puta estratégia legal, pra qualquer situação, e nas férias também. Porque quando eu tenho o lanche da tarde, eu não chego tão desesperada no jantar. E muitas mulheres não comem lanche da tarde com medo de engordar, chega no jantar, come mais do que deveria, na pior hora do dia. Lembrando que à noite é a pior hora pra comer. Então se você vai comer à noite, é sempre menos. Então se a pessoa não tá fracionando a comida ao longo do dia, o que vai acontecer à noite? Ela vai comer tudo que ela não comeu ao longo do dia. Então tem muitas mulheres que atropelam. Ah, Fabi, eu não, eu fico de boa, eu como só 2 refeições mesmo, mas como muito pouquinho. Cara, são exceções. Tem mulher que se vira muito bem assim, mas não é a grande maioria. Principalmente aquela mulher que gosta de comer, que come com os olhos. Essa daí vai comer tudo que tem na mesa. Então fracionar café da manhã, almoço e jantar é comandatório. Então o café da manhã em férias tem que ter proteína. Como todos os cafés da manhã da vida, tem que começar com fibra e proteína. Tem fibra, tem proteína. O que são as fibras? Estão nas frutas. Não é em pão francês, não é em farinha. Onde é que estão as proteínas? Estão nos ovos, no iogurte, nas próprias carnes, um whey protein da vida, num colágeno que a mulher pode usar. Hoje a gente faz muitos shakes, né, que tem essa oportunidade de botar um whey, um colágeno, que é uma fonte proteica. Então, atentar que, em hotel não vai ter whey nem colágeno. Então você pode comer ovos. Ovos tem muito nos cafés da manhã. Então pega uma fruta com ovos, faça lá o café da manhã bacana. No almoço, pensar numa salada, pensar em ter um carboidrato amido, que isso é uma questão muito interessante. Quando a gente começa a tirar o amido, que tá onde? No arroz, no feijão, nas batatas, né, mandioca, a pessoa começa a ficar com uma vontade que ela não sabe o que é. É o amido que faz isso. Então, se ela fica tirando, ela fica só no grelhado e na salada, ela vai ficar igual um urso depois. Aí ela quer um docinho, aí ela quer alguma coisinha, aí ela vê alguma coisa, aí não sei o que, ela já começa, aí ela começa a ficar com aquele desejo, e aquele desejo vai aumentando ao longo do dia, chega no final da noite, ela tá comendo tudo mais um pouco. Então, é lembrar que o equilíbrio é sempre a melhor opção. Então, não precisa ficar pulando refeição em férias. Faça as 3 grandes refeições. Eu passo o dia na praia. Leva lanche pra praia. Eu falo muito pra pacientes que passam o dia na praia. Vai de manhã, toma café da manhã em casa e passa o dia na praia. Ela não vai conseguir almoçar. O que ela faz? Esse sanduba que eu acabei de falar. Faz um puta sanduba num pão integral bacana, coloca lá cenourinha ralada, tomatinho, alface, coloca lá um franguinho desfiado, pode até colocar um atum, a proteína. Ela faz um sanduba, fecha bonitinho, leva na malinha dela ali na bolsinha da praia, vai chegar meio-dia, 1h, linda, ela vai pegar lá o sanduichinho dela, vai comer feliz da vida. De repente, se tiver uma espiga de milho passando, ela quiser comer, por que não, né? Mas ela vai evitar de ficar beliscando na praia. Aí quando ela chegar pra jantar em casa, ela vai estar muito mais feliz, porque ela não vai estar varada de fome, sabe? Passou o dia inteiro na praia morrendo de fome, ou até mesmo, sei lá, na piscina, em qualquer outro lugar. Então lembrar dessas orientações é muito importante, né? Uma outra coisa também é que a gente acaba não fazendo exercício regradamente, como a gente fazia na rotina. Então, a alimentação também tem que girar em torno disso, né? Sem Porque dúvida, quando Gabi. a gente tá fazendo exercício, a gente come Pode comer mais um pouco proteína e mais carboidrato, mais comida como um todo. E aí, na viagem, a gente diminui um pouco essa quantidade. Toda viagem, se a gente pudesse movimentar, é sempre o ideal. Então, aquelas mulheres que já fazem movimentos, que já fazem atividade física, qualquer tipo de exercício, super importante ela pensar que nas férias ela também precisa se movimentar. Então, poxa, quem tá na praia consegue caminhar na praia, eventualmente dar uma trotada. Dá pra gente se virar, Gabi. Na verdade, você consegue se virar em qualquer lugar. Até mesmo, por exemplo, eu vou viajar final de semana que vem com as minhas amigas, que a gente vai passar, a gente normalmente faz Sex in the City, né? São 4 amigas que a gente é amiga há 30 anos e uma mora fora. Então ela vem pro Brasil e a gente se encontra, a gente vai pra casa dela em Itu, que é uma super casa gostosa. Já tô pensando que eu vou levar minha corda, vou pular corda, vou fazer yoga. Por que não, sabe? Fazer a gente um treino, caminha no melhor condomínio. coisa. Por que não? Então é pensar que a atividade física, ela vai fazer um bem muito maior nas férias do que não fazer. Tô de férias, tô livre. Não, a gente tem que continuar. Então pensar como é que você pode se movimentar. Se dá pra caminhar, melhor ainda. Agora, se não leva corda, leva elástico, que nem eu vi você no barco, né, fazendo com elástico. Verdade, fiz. Então assim, não tem desculpa, Gabi, só dá desculpa quem quer. A real é bem essa, né? É verdade, tem que dar um jeitinho. Sem dúvida. E você acha que ainda dá tempo de perder os quilinhos até o final do ano? Com certeza, visto que o método de choque metabólico, por exemplo, vou pegar até sardinha aqui pra falar do choque. O choque metabólico é meu método de emagrecimento de 3 semanas, daria tempo. Se a mulher se atentar, putz, Fabi, eu quero emagrecer até o fim do ano, consigo? Com certeza, você pode passar o mês de novembro fazendo uma dieta legal. O choque metabólico vai poder ajudar. A gente, no método do choque, a promessa é perder até 7 quilos em 3 semanas, porque tem muitas alunas que perdem isso. Então, se realmente ela quiser, ela vai conseguir, porque a gente tem o mês de novembro. Eu acredito que dezembro é um mês
mês mais complicado, justamente por causa dessas confraternizações. Tá mais difícil, porque a gente vai ter que sair muito mais. Mas novembro, eu falo que é o mês de branco ainda, né? Estamos todo mundo ali. 21 dias ainda dá tempo. Então dá pra mulher se atentar ainda se ela quiser entrar no choque metabólico, fazer lá as 3 semanas, vai comer muita comida gostosa, inclusive vai aprender várias receitas incríveis pra levar pras férias. Então pode ser uma opção, sim, senhora, pra aquelas que ainda querem dar aquela secadela e entrar no biquinão, Legal, né? legal. Então, Fabi, fala alguma coisa, alguma dica que você acha interessante compartilhar pra agora essas festas de final de ano. Maravilha. Mulherada, a dica é o seguinte: a vida nunca tá ganha. É todo dia matando um leão, literalmente. Eu falo isso sempre pra vocês. Então não acho que tá de férias, que a vida tá ganha, vou comer tudo que eu puder, não vou malhar. Não vai adiantar, vai chegar uma bola depois das férias e vai se arrepender, porque o trabalho pra emagrecer vai ser muito pior. Então se atente, fique ligada nas suas porções, principalmente nas quantidades, mulherada. As quantidades é onde a gente se perde. Se você faz um prato equilibrado, com carboidrato, proteína e gordura em grande estilo, né, qualitativo, de comida de verdade, a chance de você não ficar repetindo, morrendo de fome é enorme. E digo mais, as minhas alunas e pacientes, elas voltam de férias com o mesmo peso, porque elas fazem exatamente tudo que eu tô falando aqui nesse podcast. Então se atente a isso e não ache que a vida tá ganha, tô de férias, oba-oba, vintém, tô indo e acabou. Aí o trabalho vai ser redobrado quando a gente voltar. E aí vai ser muito pior, né? Não, é verdade, ótimo. Muito legal esse tema, adorei. Bom, a gente fica por aqui então. Inscreve no canal e, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui também o que vocês querem saber mais pra gente trazer nos próximos episódios, né? E a gente se vê no próximo episódio. Se vê no próximo. Ó, beijo. Beijo. Até.